Amados irmãos, já estamos terminando o livro de Mateus e eu parabenizo os irmãos que estão conosco, que já leram nesse capítulo, esse livro todo. Estamos no capítulo 27, capítulo 28, hoje terminando. O capítulo 27 diz: o suicídio de Judas. Chegada a manhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Maniatando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traía, vendo que fora condenado, trouxeram arrependido 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Porém disseram: que importa? Isso é contigo. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que o mundo é fácil. Na hora que eles querem ser beneficiados, eles lhe agradam. Mas na hora que você está sendo prejudicado, diz: seja contigo. Judas recebeu 30 peças de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo, que o escravo era vendido. Então Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. E nós vemos que depois que Judas viu que Jesus fora condenado, então ele se arrependeu. Ele se arrependeu e a Bíblia diz que ele foi ao sumo sacerdote dizer: eu pequei traindo o sangue inocente. Ele era o traidor. Mas ele disse: que importa que seja contigo. Então ele pegou as 30 moedas de prata e jogou em direção ao templo. E a Bíblia diz que ele foi se enforcar. Então não houve arrependimento, né? Na verdade, se Judas tivesse se arrependido, ele poderia ter perdão. A Bíblia, todos aqueles que se arrependem, que creem, que pedem perdão, né? Mas Judas foi se enforcar. Então nós vemos que a partir daí, meus amados irmãos, nós vemos que eles pegaram aquele dinheiro e compraram o campo chamado Campo do Oleiro. Disseram: não é justo lançar nos cofres da igreja, visto que é preço de sangue. E nós vemos que a partir daí eles compraram o Campo do Oleiro para que o estrangeiro que morresse fosse enterrado ali. Nós vemos no versículo em diante, que Jesus foi levado ao governador Pilatos. E Pilatos interrogou Jesus várias vezes e ele disse que não achava falha em Jesus. Jesus não era digno de morte. Mas nós vemos que os príncipes dos sacerdotes, eles persuadiram a multidão a clamar contra Jesus. O governador disse: então, é notório que todo ano a gente solta um preso, né? E a gente tem dois presos aqui, Jesus e tem Barrabás, que era um cara que tinha sido acusado lá de sedição, de tumulto. Quem é que vocês querem que eu solte? Pilatos já perguntou isso porque Pilatos sabia que eles tinham entregado a Jesus por inveja. Irmão, a inveja mata. A maioria das coisas que acontecem no mundo é inveja. Eles tiveram inveja de Jesus. Eles queriam ser donos do reino de Deus, das coisas de Deus. Como Jesus os confrontou, mostrou que eles ensinavam errada a fé ao povo, então eles, com ira e com raiva, incentivaram o povo, né, a dizer a Jesus: crucifica ou crucifica, né? E nós vemos que a partir daí, Pilatos disse que não achava nada de errado nele, mas eles disseram que se ele soltasse Jesus, seria inimigo de César, visto que qualquer que se fizesse rei seria inimigo de César. E a partir daí ele soltou Jesus, e lá soltaram Jesus e levaram Jesus, despindo ele, colocaram a coroa de espinho na cabeça, né, sobre a sua cabeça, vestiram ele de roupa escarlate, saudavam dizendo: esse é o rei de judeus, né? Esse é o rei de judeus. Mesmo escarnecendo, ele estava falando uma verdade, que Jesus realmente é o rei de judeus. E ali eles levaram Jesus, encontraram Simão Cirineu, né? E ele forçaram a levar Jesus a conduzir a cruz, e chegaram ali no lugar da caveira, o Calvário, quer dizer, Caveira, Monte Caveira. Eles deram de beber vinho misturado com vinagre, mas Jesus, não provando, não quis beber. E ali eles colocaram sobre a cabeça de Jesus: este é Jesus, Nazaré, o rei dos judeus. Na verdade, era uma afirmação, né? Era uma afirmação. Mas Jesus foi crucificado, irmão, foi morto falando a verdade. Quando você é morto falando a verdade, crucificado, né? É isso que Deus, ele honra o homem morrer por causa da verdade. Ele não mentiu para viver, mas morreu por causa que falou a verdade. Então nós vemos ali, meus amados irmãos,
que a partir daí a Bíblia diz que Jesus, o versículo 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo do sepulcro, depois da sua morte, entraram na cidade, e apareceram a muitos. E o centurião que guardava Jesus, vendo estas coisas, né, tiveram grande medo e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, nós vemos que houve um grande terremoto, e o véu do templo, que era muito grosso, muito forte, rasgou-se, mostrando que também a separação entre Deus e os homens fora rasgada, e que agora as portas do céu estavam abertas para o homem ter acesso livre, mediante o corpo do Senhor Jesus Cristo. O véu do templo rasgando, a arca de Deus foi vista, aquilo que era separado por aquele véu, mostrando que agora o homem tem livre acesso, livre arbítrio ao reino de Deus, mediante a morte do Senhor Jesus. Aí eles sepultaram Jesus. José de Arimateia, que era senador, pediu o corpo de Jesus, e Pilato lhe deu, e ele enterrou, sepultou Jesus num sepulcro novo, cavado numa rocha que era dele, ninguém tinha sido sepultado ainda. Jesus foi sepultado dentro do rio. E aí, meus amados irmãos, nós vemos que eles ainda foram ao rei e disseram, olha, nós nos lembramos que aquele enganador, quando estava vivo, dizia que ressuscitaria no terceiro dia. E vamos mandar soldados para lá para guardar, para que não vença os discípulos, furte o corpo e não diga que ele ressuscitou, e assim o último erro será maior do que o primeiro. Ele já estava reconhecendo que tinham errado. E nós vemos que assim fizeram, mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, versículo capítulo 8, no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, nós estamos na Páscoa, na ressurreição de Cristo, né? Então diz que um anjo descendo, chegou e removeu a pedra e assentou sobre ela. Lembrando que o anjo não veio para remover a pedra para Jesus ressuscitar. Quando o anjo removeu a pedra, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus não precisava de anjo abrir pedra para ele ressuscitar, porque ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então o anjo abriu a pedra só para provar que ele não estava ali, dizer, não está aqui, já ressuscitou. Então nós vemos que o aspecto do anjo era como anjo, né? Como anjo vestido de veste branca, como a neve. Os guardas, com medo deles, correram, né? Ficaram como os mortos, né? Mas as mulheres que vinham, né? Eles disseram, não tem mais, porque eu sei que você buscar Jesus, que foi crucificado. Irmão, homem que teme a Deus e mulher que teme a Deus não tem medo de Deus, nem tem medo de anjo, né? Agora o pecador, aquele que desobedece a Deus, e, pelo contrário, eles desmaiaram, ficaram como mortos por causa do resplendor do anjo. Mas o homem, o crente, a mulher que serve a Deus, pelo contrário, ele quer chegar mais perto de Deus e das coisas de Deus. Então nós vemos aí, não buscar a Jesus, né? Que Jesus que foi crucificado não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, vindo e veio do lugar onde jazia. Então Jesus é o único fundador de uma religião que ressuscitou. Os outros todos morreram e continuam sepultados no seu lugar. Olha, irmão, lembrando que só quem ressuscitou foi Jesus. Os apóstolos ressuscitaram? Não. Os apóstolos não ressuscitaram, nenhum. Pedro, João, Tiago, Maria, ninguém ressuscitou. Só quem ressuscitou foi Jesus. E é por isso que ele é o único que está sentado à direita do Pai, e intercede por nós, pecadores. Por isso ele é o único Salvador e o único intercessor entre Deus e os homens. Mas não tem outra pessoa intercedendo diante de Deus pelos homens, não. Só quem intercede pelos homens é Deus, Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus que se fez carne. E sendo Deus que se fez carne, o seu corpo não foi desfeito, ressuscitou ao terceiro dia, e a partir daí ele deu esse direito. E outra coisa, ele veio viveu uma vida santa sem pecado. Os demais, por mais que foram santos, todos pecaram, não é? Nenhum homem, desde Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, todos, até Pedro, João, Tiago, todos pecaram. E todos precisaram ser salvos através de Jesus. Por isso que eles não ressuscitaram. Agora Jesus ressuscitou porque Jesus foi morto sem pecar. Né? Como Jesus não pecou, então a morte não tinha direito de destruir o seu corpo, ele tinha que ressuscitar. A morte não poderia prender o seu corpo, nem destruir o seu corpo, porque ele não tinha pecado. Os demais todos pecaram, seus corpos foram destruídos, e todos eles viram a corrupção, e nenhum deles ressuscitou e está à direita do Pai. Só quem está à direita do Pai é Jesus,
E aqui nós vemos o capítulo 28, né, a partir já do versículo 18, onde Jesus ressuscitou e foi o discípulo e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra.